Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna tributária. Professora Camila, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. A gente vai falar hoje sobre processos periciais. Eu recebo muitas perguntas dos meus alunos perguntando: professora, eu preciso de formação para ser perito, eu preciso de ter registro no CRC, tem algum outro exame que eu preciso fazer? E pensando nesse tópico, trazendo um pouquinho aqui para o nosso assunto de tributário, vamos esclarecer todas essas dúvidas. Lembrando que esse material aqui, esse PPT, vai servir para nortear aqui a nossa conversa, a nossa aula, mas eu também vou disponibilizar ele, o Portal Contábeis vai colocar para vocês lá no nosso link no YouTube. Então, acompanhe as nossas redes, dá uma olhadinha depois lá no YouTube, que vai estar linkado esse arquivo para você. Então, vamos lá. De que forma que vai acontecer a nomeação do perito, né? Quais são os desdobramentos que nós precisamos entender quando se trata de perícia contábil? O que nós temos hoje teve em 2016 uma atualização do nosso Código de Processo Civil, lá em março de 2016. O que aconteceu? Qual foi a atualização? A normativa diz, e está elencado aqui para vocês o artigo, que os juízes devem ser assistidos por peritos, porque os juízes não têm as especializações de cada segmento. Então, ele precisa de um apoio técnico, precisa de um apoio especializado, aquele conhecimento específico. Portanto, ele será assistido pelo contador perito. Para você aparecer, para esse juiz te ver, né, para você ser visível a esse juiz, nós temos o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Para que você possa ingressar nesse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, nós temos um exame de qualificação técnica, que é o EQT. Esse exame de qualificação técnica é um exame realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, onde ao você passar por esse exame, você passa a integrar o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Quando você está cadastrado nesse banco de dados de peritos, o juiz tem acesso a esse banco de dados e nomeia você. Nós temos hoje a questão da justiça gratuita. A gente acabou de falar que o perito vai assistir ao juiz. Quando você está executando essa atividade, você é um auxiliar da justiça. Então, nós precisamos nos cadastrar nos fóruns, nas varas, para que o juiz tenha um conhecimento de que a gente está ali disponível para realizar aquela perícia. O trabalho do perito, o cerne do trabalho pericial é trazer luz à justiça, é identificar uma situação, é produzir provas para que o juiz tenha a capacidade técnica de observar aquele contexto e ter uma visão lúcida, clara do que realmente aconteceu. Voltando para todos os procedimentos que a gente tem, aqui eu linkei para nós de que forma que vai ocorrer a segregação entre o perito do juiz e o perito assistente, que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Quesitos. O que são os quesitos? O que é o termo de diligência? Como que eu vou elaborar um laudo, um parecer, um esclarecimento? Partindo desse princípio, a gente está falando que sempre o juiz vai nomear o perito. Esse perito é o perito do juiz. É o perito contador que vai auxiliar o juiz. E esse perito, ele foi nomeado através de um banco de dados por esse juiz. Mas nós temos também o perito assistente. Quem é o perito assistente? O perito assistente é aquele perito contratado pelas partes. Eu posso contratar um perito? Claro que eu posso. Eu preciso de luz a uma situação? Eu estou ali no litígio, eu estou ali numa problemática, eu preciso contratar alguém para me ajudar e essa pessoa tem que ter a especialização técnica, tem que ter qualificação técnica. Eu posso sim contratar um perito para me auxiliar. Este perito é chamado de perito assistente. Então, eu sempre vou ter essas duas vertentes de trabalho. Você que é estudante de contabilidade, para que você seja o perito do juiz e atue na justiça, você vai ter que fazer o exame para fazer parte do banco de dados de peritos contadores. Professora, eu sou obrigado a fazer o IQT?
que é o exame de qualificação técnica, para ter acesso aos juízes, existe um ponto importante, existe uma dinâmica que cada vez está sendo mais recorrente, que os juízes de todas as varas vão buscar os peritos no Banco Nacional de Peritos. Entretanto, o Código do Processo Civil não obriga ainda esse exame de qualificação técnica. Veja bem, é o exame de qualificação técnica, não é o CRC, tá? A atividade pericial, ela exige conhecimento técnico e ela é limitada aos bacharéis de contabilidade. Técnicos não podem exercer a função de perito do juiz, tá? Isso é o Código do Processo Civil, a nova versão que foi homologada em 2016, em março de 2016. Tanto é que o exame de qualificação técnica, ele é recente, ele começou em 2017. Em contrapartida, por exemplo, o exame dos auditores já existe há muitos anos. Então, o novo Código de Processo Civil, lá de 2016, em março, ele trouxe a normativa mostrando, olha, o juiz ele vai ter como assistente, para trazer luz à situação, o perito. Entretanto, você precisa ter o seu CRC. Você precisa ter passado na prova do CRC, estar com o seu CRC ativo para que você possa exercer a sua função. O EQT, que é o exame de qualificação técnica, ele vai te proporcionar o ingresso no Cadastro Nacional de Peritos. Ótimo, isso é uma situação. Outra situação possível é você se cadastrar nos fóruns, nas comarcas, para que o juiz daquele segmento, daquela região, tenha acesso a você também. Quando você participa, quando você é nomeado pelo perito na justiça gratuita, o nome é justiça gratuita, mas o perito recebe. É um valor baixo, de acordo com a situação, pode ser, às vezes tem perícias mais complexas, menos complexas, mas é importante a gente perceber que ao você adquirir, ao você aceitar uma perícia gratuita, né, uma nomeação de justiça gratuita, você passa a ter experiência. Hoje, com o digital, ficou muito mais fácil você se cadastrar em outros estados, em outras situações. Então, se cadastre nos estados, verifique a exigência de cada estado para que você possa se cadastrar. O ramo pericial, você pode atuar em perícia trabalhista, tributária, previdenciária, bancária, financeira. Então, os campos são enormes. Então, é uma profissão que vale muito a pena. Fora que tem toda a dinâmica que você pode atuar como perito assistente. Tem muitos escritórios de perícia onde existem peritos assistentes, que são aqueles peritos que vão ajudar as partes envolvidas ali no litígio. Continuando aqui dos nossos desdobramentos da atividade. O que eu coloquei aqui para vocês? Quais são os direitos, os deveres, as penalidades? Como que vai funcionar o cadastro e a nomeação? Como que ocorre a indicação do assistente técnico e qual que é o procedimento de trabalho? Então, vamos lá. Já me formei, estou com meu CRC, já me cadastrei nos fóruns. Professora, vou ficar aguardando. Sim. Existem algumas situações em que demora mais algumas nomeações. Entretanto, quando elas começam a acontecer, vão embora. E você pode também ali atuar como perito assistente. O perito assistente vai fazer o mesmo trabalho do perito, que é aplicar o conhecimento técnico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a questão da educação continuada. Mas ele não vai ser o assistente do juízo. Ele vai ser um esclarecedor das partes. E é importante a gente entender que é um trabalho importante, sim. O trabalho pericial, ele é um trabalho de fundamental importância. A justiça precisa do auxílio dos juízes. Os juízes precisam do auxílio dos peritos para que tragam luz à situação. E é importante a gente sempre colocar que o trabalho pericial, ele vai ser desenvolvido por especialista, por uma pessoa que tenha domínio daquilo que está sendo dito. Por quê? Porque ele vai precisar esclarecer um fato, ajudar a produzir provas para que o juiz tenha real conhecimento do que aconteceu. Partindo por esse caminho,
Caso você seja nomeado, professora, já me cadastrei e fui nomeado em uma situação a qual eu não tenho conhecimento técnico específico o suficiente. A gente pode sim declinar de perícia, de nomeações, que a gente não esteja preparado para atuar dentro daquela perícia. Então é importante eu ter esse conhecimento. Vou me cadastrar, vou fazer o meu exame de qualificação técnica, vou fazer parte do banco o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis para ser nomeado pelo juiz dentro de perícias gratuitas, dentro da justiça gratuita. Fui nomeado numa perícia bancária, mas não tenho esse conhecimento específico na perícia bancária. Posso declinar? Posso. E também posso buscar o conhecimento específico para poder atuar dentro daquele segmento que eu ainda não tenho capacidade técnica. Quando a gente fala, né, de processos periciais, de qual que é o desenvolvimento do trabalho pericial, a gente sempre fala em quesitos, né? E é bem complexo o desenvolvimento de quesitos. Por quê? Porque não é somente uma formulação de uma questão, né? De forma abrangente, o quesito são perguntas técnicas que são apresentados pelo juiz ou pelas partes. Entretanto, esses quesitos, eles serão respondidos, né, pelo perito, mas ele precisa sempre você ter a ideia de que a resposta àquele quesito, a elaboração daquele quesito, ele vai te auxiliar ou não vai te auxiliar no desenvolvimento da sua atividade. Desenvolver quesitos, pessoal, assim a gente fala, né, nas reuniões que eu faço, né, com os colegas peritos, é uma arte. A gente precisa ter uma visão ampla da situação. Então, quando você for nomeado numa perícia, seja como o perito do juiz ou seja numa assistência técnica, tome conhecimento dos autos. Não faça quesitos somente por fazer. Faça quesitos que tenham a elaboração, que tenham a complexidade e que vão te auxiliar no esclarecimento da situação. Às vezes, um quesito mal elaborado, um quesito mal respondido, ele se torna contra a situação que você está querendo esclarecer. E é importante a gente se ater ao que está sendo discutido. É uma linha muito tênue entre a discussão da discussão de toda aquela problemática e o que cabe ao perito. Então, na formulação dos quesitos, na resposta aos quesitos, tome atento nisso. Se atenha ao fato que está sendo discutido, para que isso não seja abrangente e acabe prejudicando o assunto que está sendo discutido. Agora vamos falar um pouquinho de honorários, né? A formação de honorários. Já falamos da justiça gratuita, né? Dentro da justiça gratuita, o valor em média está de 420, né? Aí depende do estado aonde você se cadastrou, mas fica em torno disso, né? De 400, 380, 450 por perícia gratuita, né? Por justiça gratuita, processos. Voltando para a questão da assistência técnica e também da elaboração de honorários para o perito apresentar para o juiz, a gente tem que ter sempre a observação antes de chegar na perícia, né? Você conhece o valor do seu trabalho? Você consegue ter uma visão clara do quais são os seus custos? Aí te faz essa pergunta, responde aqui nos nossos comentários. Você como contador, você como começando, tá estudando, tá graduando em contabilidade, você já tem critérios técnicos para estimar os seus honorários? Quando você elabora a sua hora, qual que é o valor da sua hora? Você aplicou o seu conhecimento, os seus estudos, a complexidade aplicada, as horas de trabalho que você vai aplicar? No momento de elaborar a sua proposta de honorários para apresentar para o juiz ou para as partes, independente, né, do momento, sempre se atenha na elaboração o detalhamento, sempre expondo os detalhes, os critérios técnicos que você vai aplicar naquela perícia. E também os custos que você vai ter de transporte, de impressão de documentos. Talvez você precise de conhecimentos multidisciplinares, precise de contratar um outro especialista em outro assunto para você trazer luz, para trazer maior esclarecimento daquela situação. Então,
A montagem da nossa proposta de honorários, ela tem que ser elaborada dentro do processo judicial e ela tem que seguir todo esse critério, né? Esses critérios técnicos que nós vamos aplicar para desenvolver essa perícia, para trazer luz a esse processo. Termo de diligência, né? O que vem a ser o termo de diligência dentro de um processo pericial? Veja bem, quando nós vamos identificar algum problema, que a gente vai estudar alguma situação, nós precisamos de ter documentos, a gente precisa de ter suporte. Esse suporte, esses documentos complementares serão solicitados através do termo de diligência. Eu identifico, peguei uma perícia, aceitei a perícia, fui nomeado, ok. Vou realizar a perícia, poxa, estou aqui identificando a necessidade de documentos complementares. Eu estou precisando aqui de ver uma nota fiscal, eu estou precisando aqui de ver uma obrigação acessória. Eu posso solicitar? Posso, através de um termo de diligência. Importante, tá? Quando a gente elabora esse pedido de documentos, né? A gente identificou a necessidade, vamos pedir os documentos. Pessoal, mesma coisa que eu falei nos honorários. Precisamos nos ater ao que realmente precisamos para trazer luz àquela situação. Professora, o que eu vou pedir? Vai depender da perícia que você pegou. Exemplo, estou atuando numa perícia tributária, que vai ser um próximo vídeo da gente, que eu quero falar de perícia aplicada à tributação. Eu vou precisar de uma nota fiscal? Provavelmente. Eu vou precisar de um arquivo SPED? Provavelmente. Eu vou precisar de pedir o contrato de algum fornecedor? Não sei. Vamos verificar se cabe, para que a gente não ultrapasse o que está sendo discutido. Tá? A gente sempre tem que ter em mente um norteador, um divisor. Isso daqui faz parte da discussão? Eu preciso desse documento? Eu vou aplicar isso daqui para trazer luz à situação que eu estou identificando? Muitas vezes você pega o termo de diligência pedindo um documento que não vai servir para trazer luz a nada. Então você precisa, no momento de elaborar o seu termo de diligência, pedir a documentação, analise a situação. O que eu preciso de fato? Não vá pedir aquilo que você não precisa. O perito, o nome já diz, você é um especialista naquele assunto. Sendo especialista naquele assunto, sendo habilitado como contador, você tem que entender o que você precisa para trazer luz a determinada situação. É um processo trabalhista? É um processo tributário? É um processo financeiro? O que eu vou precisar de documento para atuar aqui, nessa questão, nesse problema, nesse litígio que está sendo discutido? Para que você não peça documentos demais e acabe fugindo do escopo. Isso é muito importante. Laudo pericial, um outro documento. O que é o laudo pericial? O laudo pericial ele vai ser elaborado pelo perito e ele vai trazer ali luz. Ele vai ser elaborado para esclarecer as questões que foram levantadas. Você vai emitir o seu laudo, você tem que ter uma estrutura de apresentação. Quando você vai redigir o seu laudo, você vai se ater a tudo que foi encontrado, esclarecido, tudo que foi ali, que ocorreu antes da sentença. Professora, na elaboração do laudo, quais são o que eu preciso me atentar, né? Quais são os detalhes? Sempre se atente, primeiro ponto, à questão que está sendo discutida. E estruture o seu laudo conforme as questões que foram levantadas durante toda a problemática que está sendo discutida. Isso é muito importante. Vejam que, olha, a gente já tem aqui 3 documentos. A gente tem a proposta de honorários, a gente tem o termo de diligências e a gente tem o laudo pericial. Todos esses documentos exigem de nós conhecimento específico. Por isso que é importante, no momento de você fazer o seu cadastro, né, nos fóruns, para que você seja visto, conhecido pelos juízes, né, que você saiba em qual área você está atuando e que você decline. Fui nomeado por uma justiça gratuita, professora, mas eu não tenho conhecimento em tributário. Eu fui notificado, né, para atuar numa perícia de CMS, mas eu não tenho expertise em CMS.
não tem problema, você pode declinar, porque você vai precisar empregar conhecimento técnico no termo de diligência para responder e elaborar quesitos. Então, você precisa ter conhecimento da matéria discutida para montar o seu laudo, para pedir o termo de diligência. Então, isso é muito importante. O parecer técnico, que vem depois do laudo, né? O que vem a ser o parecer técnico? Ele será a manifestação técnica do trabalho que foi desenvolvido. A mesma questão, a mesma expertise, a mesma inteligência que nós aplicamos dentro do nosso laudo, a gente vai aplicar no nosso parecer técnico. E é importante a gente estruturar esse parecer técnico, manifestando a nossa opinião de acordo com o laudo pericial. Então, a gente precisa discutir, precisa entender o que foi exposto no laudo para a gente emitir o nosso parecer. Esclarecimento pericial. Pessoal, isso aqui é interessante a gente discutir. Eu ainda, se você já viu, coloca aqui nos comentários pra gente. Eu ainda não vi nenhuma sustentação oral, né, para que no momento que ocorre o esclarecimento pericial. Pode acontecer? Pode acontecer um esclarecimento, que o juiz te peça um esclarecimento por escrito, mais comum do que em audiência, né, presencial. Ainda não vi alguma situação onde o esclarecimento do perito foi feito de forma presencial. Quando existe a necessidade, em função de alguma crítica apresentada pelas partes, o juiz pode te chamar, olha, presta aqui um esclarecimento, né? Normalmente você redige o esclarecimento, né, e apresenta. Sustentação oral presencial eu ainda não vi, é muito difícil. E depois da pandemia também se tornou mais difícil ainda. Então, super tranquilo isso. Poxa, alguma das partes aqui não concordou. Houve aqui uma discordância, a manifestação de alguma das partes. Então, por favor, senhor perito, faça esse esclarecimento. Super tranquilo. Mais um documento. Já estamos no 4º documento do perito. Em todos eles, aplicamos o conhecimento técnico. Prova técnica simplificada. A gente falou no comecinho da nossa aula que o perito ele vem trazer luz, ele vem ajudar, auxiliar o juiz na confecção de provas para ter esclarecimento daquela situação. A prova técnica simplificada, ela é realizada dentro das audiências e ela ocorre naquelas situações onde a perícia ela não tem tanta complexidade técnica, ela não envolve diversos conhecimentos técnicos, ela é mais simplificada, né? Então, ela pode vir a substituir aquele trabalho tradicional da gente. É uma prova mais simples, é uma problemática mais tranquila de ser resolvida? Temos, da mesma forma que nós temos perícias extremamente complexas, multidisciplinares, onde você precisa de apoio de outros técnicos especialistas no assunto, nós também temos aquelas perícias mais simples, que não é necessário tanto esmero, tanta aplicação de conhecimento técnico. Então veja que tem campo de toda a situação, tem campo para você atuar com o juiz, tem campo para você atuar pelas partes, tem perícias mais simples, tem perícias mais complexas, e isso, pessoal, é uma construção, né? Aqui coloco da perícia mais complexa, né? Onde você vai precisar de aplicação de conhecimento técnico, vai ter uma complexidade muito maior, vai ter um trabalho elaborado por um perito judicial. E falando sobre isso, né? O que é importante, abrindo um adendo aqui dentro da nossa aula de perícia, é importante a gente entender que, mesmo a gente sendo contador, a gente precisa estar ali sempre se atualizando, até porque o CRC exige a educação continuada. Para o exercício da perícia, se vocês lerem o Código do Processo Civil, eu deixei a legislação aqui embaixo para vocês, tudo está aqui, ó, a legislação completa, está tudo aqui, o cadastro, tudo que vocês vão precisar eu coloquei aqui no nosso PPT. Mas falando da questão da educação continuada, né? A gente sempre tem que entender que nós precisamos, atuando como perito contador, nós precisamos nos especializar naquelas perícias que a gente pretende atuar. Vou dar o meu exemplo. Eu sou formada em perícia tributária. Por quê? Porque é a área que eu gosto de atuação. Então, quando eu me cadastro, eu sempre procuro exercer a minha perícia dentro da perícia tributária. Por quê? Porque é onde eu tenho expertise.
Se eu sou nomeada por uma perícia bancária, por exemplo, eu declino. Ou dentro da assistência técnica eu não aceito. Por quê? Porque não está na minha área de conhecimento. É importante a gente ter um conhecimento abrangente, somos contadores, é importante. Mas trazendo para o lado pericial, você vai ter muito mais técnica e propriedade para atuar naquela perícia a qual você tem expertise técnica. Falando aqui da perícia complexa, é o que a gente está discutindo. Eu vou ter que aplicar um procedimento pericial do tradicional, aplicando todo o meu conhecimento técnico, elaborando os laudos. Dentro dessa complexidade, como que eu vou conseguir trazer luz? Como que eu vou conseguir produzir provas através de documentos de análises? Como que eu vou fazer a minha perícia? Como que eu vou periciar aquele fato? Aplicando o meu conhecimento técnico. Aqui eu trouxe para nós todo o novo Código do Processo Civil como base de legislativa, né? Para que vocês tenham a consciência de que tudo que a gente está discutindo aqui vem do Código de Processo Civil e também das normas que regem a atividade pericial que foi emitida pelo nosso CPC. E a gente sempre tem que observar o seguinte: quando a gente fala de Cadastro Nacional de Peritos, quando a gente fala do exame de qualificação técnica, eu tenho uma normativa que vai trazer luz a toda essa discussão. Tá com dúvida? Coloquei aqui para vocês o link, ou procurem aí no Google, entre lá no Conselho Federal de Contabilidade, a NBCPP número 02. Nós temos a 01 e temos a 02. Essas duas normativas, elas vão trazer todo o detalhamento do exercício da atividade do perito. E ainda dentro dessa questão, né, dessa regulação dessa atividade, nós temos sim o programa de educação continuada. Então, para a gente recapitular o que a gente discutiu até agora, só pode ser perito o bacharel em contabilidade, que ele vai ter a habilitação do CRC. Os técnicos não podem ser peritos, então você precisa ser contador para você ser perito. Partindo dessa premissa, você vai ter que fazer a educação continuada. O programa de educação continuada do Conselho Federal de Contabilidade, por que existe isso? Porque é uma forma de se exigir do contador, do perito, do auditor, que ele tenha uma qualificação recorrente. Porque a gente sabe muito bem que a nossa legislação é extremamente complexa, que a nossa legislação é extremamente burocrática, tem muito desdobramento. Trazendo aqui para o nosso próximo vídeo, né, para a gente completar essa aula, a próxima vai ser de processos tributários. A nossa tributação é dividida em esfera federal, estadual, municipal, por consumo, por renda. Então, é importante, da mesma forma, a perícia bancária, que também tem vários desdobramentos, todas têm vários desdobramentos. Então, eu preciso sim me manter atualizado. Então, é uma exigência sim. No período de pandemia, a carga horária foi reduzida, né? Antigamente era 40, agora está 20, mas é preciso sim você fazer parte do programa de educação continuada e faz muito sentido. Faz muito sentido. Como é que você vai atuar se você não está estudando? Então, isso é muito importante. Aqui, só para a gente fechar o nosso entendimento, né? Eu falei do Código de Processo Civil, a nova edição que ocorreu em 2015 e 2016, ele traz toda essa questão da assistência do perito para o juiz conta com toda a assistência do perito. Nós somos operadores da justiça, então quando você vai lá fazer o cadastro é nos auxiliares de justiça, para que você faça seu cadastro nas varas, para que os juízes tenham acesso a vocês. Aqui eu trago um desdobramento maior. Eu sei que vocês sempre perguntam, professora, mostra com mais detalhe, com mais profundidade, e eu vou deixar para vocês aqui nos nossos slides, né? A formação do quesito, quais são os detalhes que a gente tem que se atentar, como que a gente formula e, principalmente, deixei as bases legais. Poxa, vou montar um quesito, eu preciso de ter quais características? Eu preciso ter comentário, como que eu formulo a minha resposta? Tudo isso baseado na legislação que ampara o exercício da nossa atividade. Era isso que eu queria trazer para vocês. Claro que tem muito mais que a gente possa discutir. Os detalhamentos com base legislativa, tá tudo no PPT que vai ser linkado para vocês.
E assim, só para a gente fechar, a perícia ela é uma cadeira que a gente tem na nossa graduação, ela é curta, né? Dentro da grade curricular de ciências contábeis, a gente tem só uma matéria, né? Uma disciplina, mas é uma atividade, é um caminho da contabilidade muito interessante. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando eu coloco para eles na minha primeira aula de contabilidade os caminhos que a contabilidade nos oferece, a perícia é um caminho extremamente vantajoso, benéfico. É claro que é uma construção. A gente começa, ninguém começa grande. A gente começa nos construindo, pegando experiência em justiça gratuita, se cadastrando nos fóruns. Com a questão do digital, ficou muito mais fácil. Veja nos estados quais são as exigências que você precisa para se cadastrar como auxiliar da justiça naquele estado. Faça o exame de qualificação técnica para que você esteja dentro do Banco Nacional de Peritos, porque é um caminho que está ocorrendo gradativamente, mas está os juízes buscar somente nesse banco, mas temos também os cadastros nos fóruns. Então, é um caminho vantajoso. A assistência técnica também é interessante. A gente tem muito escritório de processos periciais, onde os peritos atuam como assistente técnico e é super vantajoso. Fique com a gente, baixe o material. Perdão, pessoal. Baixe o material e isso tudo vai ser de muita vantagem para vocês.